Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o Palavra na Mesa e eu estou aqui hoje com o nosso primeiro devocional. O Palavra na Mesa ele foi feito para que a gente possa estudar a palavra de uma forma devocional, menos acadêmica, para que eu possa contribuir na vida daqueles que não têm tanta facilidade, às vezes, em interpretar, em ler a Bíblia, em aprender algumas coisas. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa, pegue uma Bíblia. Que se você tiver alguma aí, eu já estou com a minha aqui aberta. E nós vamos começar a partir do livro de Gênesis, tá? Gênesis 1, que é o livro chamado No Princípio. O nome de Gênesis ele é utilizado mais na nossa linguagem, porque a gente pegou uma interpretação diferente para que foi feita para as igrejas brasileiras, tanto a católica quanto a protestante, qualquer uma dessas. Mas no original ali, no hebraico, ele é o livro do princípio, né? E no princípio. Então a gente vai fazer a leitura e começar a compreender o que Deus tem a nos dizer nesse livro de Gênesis. E como é um vídeo devocional, como a gente está falando sobre devocional, a gente não pode esquecer que devocional é sempre um momento de oração, um momento de reflexão. Em um devocional nós temos três coisas possíveis de acontecer. Primeiro, que é o momento máximo da Bíblia, explicar como Deus é e quem Deus é. Nós não podemos esquecer que Deus é uma pessoa, assim como nós vamos estudar isso aqui em Gênesis, a gente vai ver que Deus é um indivíduo como nós, ele tem personalidade, ele tem as características dele, que são pessoais dele, do jeito dele. Então Deus, a gente não trata ele como um ser transcendente apenas, que está distante, mas uma pessoa na qual nós nos relacionamos. E aí, para que isso seja possível, então, ele deixou o livro dele para que nós entendêssemos como ele é. Mas ao mesmo tempo em que nós podemos entender como ele é, nós podemos entender neste livro como nós nos relacionamos com ele, o relacionamento humano com o divino, que é algo extremamente importante, porque isso pode balizar nossa vida espiritual. E nós temos essa necessidade de ter uma vida espiritual, isso faz parte do ser humano, é intrínseco a nós. Poucas pessoas dizem que correm de uma vida espiritual ou de alguma coisa assim, mas são raras essas pessoas que realmente são totalmente a par, né? Dessa questão de espiritualidade. Todos nós tendemos a ter algo espiritual que está dentro de nós, e a Bíblia vai explicar isso de uma forma que Deus colocou um vazio dentro de nós, a necessidade de buscá-lo, tá bom? E o terceiro ponto que nós podemos ler e entender todas as vezes que nós fazemos um devocional é também instruções para a forma que nós vamos viver neste mundo, não só sobre o nosso relacionamento, nosso comportamento, nosso relacionamento com Deus, mas também a forma que nós vamos viver nesse mundo. Instruções de casamento, de negócios, de prosperidade, principalmente de leis morais, que algumas podem ter consequências, outras não. A Bíblia, a gente costuma dizer assim que as pessoas, tem muita gente que pega no pé, né? Porque tem muita maldade, tem assassinato, tem não sei o que. A Bíblia também é um livro que nos diz sobre o que não fazer. Isso é muito importante. Isso é muito valioso. Então vamos lá. Se você já abriu a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, ele vai ter aqui, no princípio, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar e envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Existe algo, eu vou fazer algumas leituras e no meio do caminho eu vou explicando algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, quando a gente fala sobre os conceitos de Deus e o que Deus é e quem Deus é, a gente vai estudando a Bíblia e vai vendo aquilo que Deus fez, tá? Fato. E a Bíblia, ela costuma explicar a própria Bíblia. Quando você pega o livro de Gênesis aqui, você vai lá para o início do Novo Testamento, no Evangelho que escreveu João, ele vai dizer assim: e no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele deu 3 ênfases para a palavra, de quem ele estava falando, de Jesus. Então, quando a gente vê aqui no princípio, Deus disse, então era a palavra. Esse Deus disse, ele é uma palavra chamada Bará, que é uma palavra de criação, que ela é única e exclusiva de Deus, tá? Ela é única e exclusiva de Deus. É o que? É a capacidade que Deus tem de criar algo do nada. E Deus disse, quando Deus diz, a palavra estava com ele. Jesus estava com ele, porque aí João vai dizer que por meio dele todas as coisas foram criadas. E sem ele, nada do que foi criado teria feito. Então ele está falando que esse dizer de Deus, ele está falando de Jesus. E aí, aqui também, e lá no livro de João ele vai dizer que Jesus, que essa palavra, também era Deus.
E muitas vezes na Bíblia a gente vai encontrar falando que Jesus era Deus, tá bom? E que o Espírito de Deus também faz parte de Deus. E aí a gente vai ver aqui que no versículo 2 ele fala: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Muito bonito, né? Lindo isso, tipo, e a Trindade, Deus estava ali desde o início. Algumas pessoas falam que o início do livro, no versículo 1, ele vai falar sobre Elohim, que é uma palavra no hebraico que fala em deuses no plural, e as pessoas dizem, ele está falando de deuses porque eram vários deuses, ou porque Deus era três. Na verdade, eu entendo aqui que, pelo estudo que eu fiz, eu entendo que esse Elohim era quando eles falavam no plural para dar mais ênfase, que não era assim no sentido de deuses, mas Deus é tão grande que ele se compara a todos os outros deuses existentes, tá certo? Então a gente já começa a ver as características de Deus sendo impressas mesmo no primeiro livro da Bíblia. Vamos lá. Viu Deus que a luz era boa e separou luz e trevas. Chamou Deus, versículo 5, chamou Deus a luz dia e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima, e assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareçam a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra a parte seca, e a massa das águas que se haviam juntado ele chamou de mar. E observou Deus que isso era bom, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar dia da noite, e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus para brilhar toda a terra. E assim aconteceu. Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite, e formou também as estrelas. Lembrando aqui, ele começa a explicar que Deus fez dois luzeiros, né? 2 coisas que iluminam o dia, algo que ilumina o dia e outro que ilumina a noite, né? O maior para o dia e o menor para a noite. Ele está falando, obviamente, de sol e lua. Mas, Anderson, por que ele não chega logo e diz, Deus fez o sol, Deus fez a lua? A gente pode compreender que na cultura em que Moisés estava inserido, sol e lua eram deuses. Eram outros deuses, eles eram adorados. As pessoas naquela época adoravam, o sol era uma divindade, a lua era outra divindade. E quando eles falavam isso, era falar de outros deuses. E aí Moisés está colocando no lugar, Moisés que é quem nós acreditamos que escreveu o livro do Gênesis, Moisés estava colocando cada um no seu lugar, dizendo assim, olha, essas coisas todas aí que vocês chamam de deuses, foi o meu Deus que fez. O Deus que eu conheço, que é soberano sobre toda a terra, foi ele quem fez isso aí. Foi ele quem fez o sol, foi ele quem fez a lua. Foram só criações de um Deus poderoso. Ele não é um Deus em qual vocês vão adorar, entendeu? Deus colocou todas essas luzes nos céus a fim de iluminarem a terra, ou seja, com um objetivo, para dirigirem o andamento do dia e da noite, fazerem separação entre luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Em todo momento a gente vai ver que Deus se agrada do que ele estava fazendo, tá bom? Versículo 19. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 4º dia. 20. Disse também Deus, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas em conformidade com as suas muitas espécies, e todas as aves também de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, declarando, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra.
Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens segundo a sua espécie, os rebanhos domésticos conforme a sua espécie, répteis e todos os demais seres vivos, cada um qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e sobre todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Qual é a coisa mais importante aqui? Quando chegou em toda a criação, Deus disse que cada animal foi feito segundo a sua espécie. Cada ser vivente foi feito segundo a sua espécie. E isso está... ele fala isso mais de uma vez, né? Todas as vezes que o texto bíblico repetir uma informação é porque ele quer dar ênfase a essa informação. É a forma deles, das pessoas da época que escreveram isso aqui, de dizer o quanto isso era importante. E aí você vai no versículo 27, Deus, portanto, criou os seres humanos, olha só, a sua imagem. Aí ele fala, Deus criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou a segunda vez. Macho e fêmea os criou a terceira vez. Deus está falando 3 vezes, Moisés está escrevendo aqui no livro de Gênesis 3 vezes e reafirmando que nós somos criação de Deus. Então, muito provavelmente havia algo também muito importante para se dizer naquela época e para a época de hoje, porque hoje, vamos ser sinceros, se você estudar a Bíblia, você tem que acreditar na Bíblia. Se você crê em Deus e você quer crer em Deus e quer ter um relacionamento com Ele, você precisa acreditar que aquilo que foi escrito e deixado como manual seja verdade. E para que isso seja internalizado e vire fé, né? Porque hoje, no mundo, a gente vem de uma cultura científica. Claro, não estou desmerecendo, não é isso que eu estou falando, não estou desmerecendo a ciência, não é isso. Mas a cultura científica hoje e os estudos científicos, eles dizem que o homem evoluiu do macaco, que a Terra foi criada, o universo foi criado a partir do Big Bang, tiveram os gases, aquelas coisas ali e tal. São estudos e teorias com base em estudos. Eu não sei dar o nome certo, tá? Mas, enfim, são questões científicas. Só que quando você vem ler a Bíblia, você tem que entender que a Bíblia não é um livro científico. Ele não está aqui com a intenção de te dizer exatamente como o homem foi formado, exatamente como aconteceu. Na verdade, ela tem uma linguagem muito poética. O livro de Gênesis, ele tem uma linguagem muito poética. E, na verdade, se a gente for olhar, o livro de Gênesis, ele segue um ritmo, como se fosse de uma canção. E aí ele começa cada dia, o dia 1, o dia 2, o dia 3, com Deus criou e viu que era bom. Deus criou e viu que era bom. E aí, quando chega no final do dia, ele diz ali, e passou manhã e tarde, e então chegou o próximo dia. Então, você vê Deus seguindo um padrão, né? Então, para que a gente possa entender melhor a Bíblia, é muito melhor a gente crer a partir do pressuposto que a gente crê. Porque se você for tentar ler a Bíblia da forma em que eu não creio em nada, estou tentando ser convencido, é muito provável que você perca as coisas boas que a Bíblia pode te dar. Certo? Então vamos lá. Seguiu no 28. E Deus os abençoou e lhe ordenou, sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Esse será o vosso alimento. Ou seja, os homens, na época em que foram criados, originalmente foram criados vegetarianos. Então, comia frutos e sementes e ervas e essas coisas que estão aqui, tudo que é vegetal, né? Também dou todos os animais da terra e todas as árvores dos céus, a todos os répteis da terra e todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então a Bíblia está dizendo que todo mundo era vegetariano nessa época, tá? Isso aqui foi início da criação, antes de todo um monte de coisa acontecer. Vamos lá. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia, e aqui a gente termina o capítulo 1. Não vou entrar no capítulo 2 ainda, porque é no capítulo 2 que ele entra no 7º dia, né? A gente vai, para a gente já encerrar,
a gente vai falar só sobre um pouquinho desse capítulo 1, tá bom? Então, como eu falei, todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente tem que primeiro entender que Deus está nos contando como Ele é e quem Ele é. E Deus deixa expressado aqui nesse capítulo 1 o quão poderoso e maravilhoso Ele é. Porque Ele criou todas as coisas bonitas da terra, as coisas que a gente olha hoje. E ainda que o ser humano tenha evoluído e tenha feito muitas coisas lindas, a gente não consegue chegar à beleza do que a criação de Deus é. A gente não consegue expressar, às vezes, a beleza do que é uma paisagem, do que é um riacho com pedras e aquela coisa bonita, assim, porque foi Deus que fez. As coisas mais bonitas que a gente consegue contemplar, elas estão associadas à natureza. Raramente a gente vai contemplar algo extremamente bonito que não tenha sido feito de forma natural, né? Que não seja criação de Deus. Então, Deus está contando e se revelando para nós, assim, dizendo, olha, eu fiz tudo isso. E o Deus que você está crendo, ou se ainda não está crendo, espero que até o avanço desses devocionais que eu estarei postando aqui, você possa crer mais, né? Porque a gente faz devocional também para edificar a nossa fé e aprender a crer. E isso é normal, tá? Tudo bem, é assim mesmo. Nem todo mundo começa a crer. A pessoa às vezes tem um pingo de esperança ali que ela possa crer, ela vai evoluindo e ela começa a ver como é que as coisas de Deus funcionam, né? E isso vai sendo revelado para ela. Mas quando a gente começa a crer em Deus, a gente começa a ver o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é infinito. E o quanto tudo que Ele fez é bom. Porque se Ele olhou para tudo isso, achou que era bom, imagina. E olhou para a gente e nos fez a sua principal criação. Porque tudo que Ele fez foi de forma boa, mas nós fomos aqueles criados segundo a sua imagem e semelhança. Então, assim como Deus, nós expressamos características únicas nossas e coisas assim que a gente às vezes não consegue nem explicar. Por isso por isso que somos tão valiosos até entre nós mesmos, porque a gente não tem a vida de um animal como a gente tem a vida de um ser humano, né? No valor que eu digo que a gente dá. Então, há muita estima pra gente. Mas, assim, pra gente finalizar, é claro que de tudo isso a gente pode tirar alguma parte assim, contemplativa, de uma aplicação pessoal. Se você for verificar aquilo que eu estava falando sobre o ritmo de Gênesis, onde ele diz assim, Deus fez, e manhã e tarde se passou, e ele viu que era bom, é quase como se fosse uma música, é quase como se fosse um ritmo. Gênesis tem um ritmo, e um ritmo de Deus. E você vai verificar que Deus trabalha de manhã e de tarde, e à noite ele não trabalha. Só que Deus é onipotente, é onisciente, ele é todo poderoso, ele não se cansa, ele não é um Deus que ele precisa descansar e parar para relaxar porque as coisas estão muito pesadas no trabalho dele. Não é isso. Deus está nos ensinando a ter ritmo na vida, né? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade de ter algum tipo de ritmo na vida. Nós sofremos hoje com dois problemas de ritmo quanto às nossas vidas, que é o quê? O primeiro é a pressa e o segundo é a procrastinação. A pressa, ela faz com que a gente viva o hoje como se fosse o último dia da nossa existência, como se realmente não houvesse um amanhã. E isso é extremamente complicado, porque isso vai contra o que Deus estava ensinando já no seu primeiro capítulo do livro de Gênesis, que é a ter ritmo nas coisas. Então a gente não precisa estar o tempo todo vivendo apressado, como se não fosse haver tempo para resolver mais nada na vida, né? Porque algumas pessoas vivem de forma apressada e é como se precisasse ganhar a vida naquele momento exato. Porque é como se não existisse um depois, é como se não existisse um momento para descansar. Algumas pessoas que estão... Quantas pessoas a gente vê hoje, claro que muitas não são por opção, mas quantas pessoas estão chegando à estafa mental e física por não conseguir parar. Tem gente que é viciado em trabalho, em alguma atividade, e não consegue parar. Eu não estou falando daquela pessoa que ficou sem opção e acabou tendo que trabalhar demais. Não é esse o caso que eu estou falando. Às vezes a pessoa realmente, a gente sabe que acontece isso. Mas eu estou falando daquelas que não param, não contemplam a obra da criação de Deus. Deus parava no final de cada dia, olhava assim, dizia assim, nossa, isso que eu fiz foi bom. E às vezes você que está aí, passa um dia, faz um monte de coisa e não consegue parar em nenhum momento para contemplar e agradecer aquilo que você fez e dizer assim, Deus, obrigado porque o que eu fiz hoje foi bom. A gente está tão acelerado que a gente está só, olha, coisa. E não é só com atividades produtivas, muitas vezes com coisas improdutivas, como redes sociais, internet. Às vezes a gente fica demais e passa o tempo todo extremamente acelerado, com pressa, vivendo com pressa, e a vida passa e a gente não aproveitou nada. Deus nos ensina isso, às vezes ter calma também para aproveitar. Mas também tem o outro lado da procrastinação, daqueles que estão vivendo, deixando tudo para depois, deixando tudo para amanhã. E na verdade essas pessoas da procrastinação, elas também estão vivendo num limbo de inutilidade muitas vezes, porque quando você procrastina coisas importantes, você está deixando de fazer algo importante, mas dificilmente você está gastando esse tempo fazendo outra coisa importante.
Muitas vezes essas pessoas estão apenas perdendo tempo. E aí o que acontece com o procrastinador? Ele vai enrolando tudo pro final. Aí quando chega naquele prazo máximo, ou ele faz tudo mal feito, ou não dá tempo de fazer. E ele perde também a vida dele. Ele perde aquele período da vida dele em que ele poderia estar fazendo as coisas com mais qualidade. E aí ele começa a ter que fazer tudo atropelado. E aí eu passei um pouco por isso, assim, de às vezes acumular trabalho e depois ter que virar à noite fazendo trabalho para cumprir o prazo que eu não cumpri antes. Isso acontece com todo mundo. Mas Deus vem nos ensinar em todo momento que nós temos todo o tempo, e que tudo isso que ele fez, toda a sua criação foi feita para dividir as estações, os tempos, porque Deus é rítmico. Presta atenção, Deus fez tudo num ritmo. E aí as estações do ano são rítmicas. Os dias são rítmicos, eles estão o tempo todo indo e voltando em ciclos. Nós temos as estações do ano que tem ciclo. A lua gira em torno da Terra com ciclos, e ciclos constantes, que às vezes acelera, às vezes diminui, mas são constantes. A Terra gira em torno do Sol em um ritmo cíclico. O nosso corpo funciona em um ritmo, o nosso batimento cardíaco ele tem um ritmo. A natureza tem um ritmo, tudo que Deus fez, ele fez com ritmo, fez perfeito. Se a gente pegasse hoje a sua vida e colocasse ela em uma canção, ela seria uma canção acelerada, ou ela seria uma canção lenta, ou ela seria uma canção sem ritmo, em que uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, e você não consegue acompanhar. Deus também tem isso para deixar para a gente uma forma da gente ter qualidade de vida, entender que nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. E sendo imagem e semelhança do nosso Criador, mesmo Ele que não precisa, descansou. E a gente precisa entender isso, que não é sobre descansar demais nem trabalhar demais. É ritmo todos os dias. Amém? Então, para a gente encerrar, eu queria deixar, como é um momento de devocional, né? Eu queria fazer uma pequena oração. E eu queria te dizer assim hoje, leia novamente, se possível, se você tiver tempo ou não, o livro de Gênesis. Leia isso com base no que a gente falou, tente entender aquilo que Deus disse, pense sobre isso, reflita sobre o que está acontecendo. E aí você pode fazer uma oração também, que ela vai ser baseada naquilo que a gente falou. Então, para que a gente possa encerrar, eu gostaria também de fazer uma oração com você, e a gente encerra aqui esse devocional de hoje. Amanhã eu estarei falando sobre o capítulo 2, que é um capítulo que já tem outras coisas em foco, mas por hoje nós temos um pouco desse alimento à mesa. Amém? Então, vem comigo, vamos orar. Eu gosto muito de sempre fechar os olhos para orar, não é uma obrigação, mas é melhor para a gente se concentrar na voz, se concentrar naquilo que a gente está pensando, tá certo? Então, você não é obrigado a orar de joelhos também, isso não é uma obrigação, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas quanto mais você encontrar uma posição confortável, mais você vai se concentrar nessa oração. A oração é muito importante, tanto a palavra quanto a oração, elas balizam a nossa vida espiritual, certo? Então vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor deixou essa palavra para nós. O Senhor deixou instruções no teu livro, que é a Bíblia, Pai, para que nós possamos entender algumas coisas que estão latentes no nosso coração. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor acalme o coração de cada um que está ouvindo hoje, que o Senhor dê paz para o coração daquelas pessoas que estão aflitas, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina a ter calma, a ter ritmo e a ter tempo, porque há tempo para todos os propósitos embaixo do céu, Pai. E nós queremos Te agradecer por esse alimento de hoje e pedir a Tua bênção sobre o nosso dia. Nos faz entender e viver isso que aprendemos contigo hoje, Pai, e cuida do nosso restante dia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estarei compartilhando, se possível, eu creio que não conseguirei todos os dias, mas se possível, todos os dias possíveis, eu estarei compartilhando um capítulo aqui. Vou fazer de Gênesis dessa vez agora. Talvez eu termine até os primeiros 5 livros da Bíblia e passe depois para o Novo Testamento, tá? Mas vai ser um devocional praticamente diário para ajudar você na sua fé, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade, não tenha vergonha disso. Tem gente que tem dificuldade de fazer devocional, mas eu tô aqui para te ajudar, tá? Deus abençoe, se inscreve no canal, curte aí e até a próxima. Abraço!